Boa noite, meus amigos e amigas. Estou aqui um pouco antes de dormir e para finalizar o dia com chave de ouro, eu queria contar o meu relato de como eu abandonei a minha religião antiga, o catolicismo, e como eu conheci o batismo. Como foi a minha jornada, como foi o meu testemunho. Vai ser um vídeo breve, mas só para eu explicar como os milagres de Deus são lindos, como é maravilhoso as coisas que Deus pode fazer pela gente. Bem, eu fui católico por 18 anos de minha vida, minha família toda ainda é católica, infelizmente. Eles me levavam na igreja, eu fiz crisma, fiz Eucaristia, é, fui batizado quando criança, não por imersão, mas por espalhar água. É, Enfim, eu participei de todo esse negócio. E para mim, Deus sempre foi uma figura presente. Eu sempre acreditei em um Deus. Eu só não tinha tanta certeza, tanta confirmação do que era esse Deus, porque eu não lia a Bíblia. Não era uma coisa que chegava a ser do meu interesse. Apesar de que as coisas da Bíblia sempre foram interessantes para mim, eu via meio que como uma coisa distante, uma coisa longe, de confusa às vezes, de difícil interpretação, não era do meu interesse. E um dia eu estava acompanhando meus avós, que eles não são exatamente católicos, eu acho que, se não me engano, é o caminho, o caminhar, alguma coisa assim. Eles se conhecem o Papa, o cara tem foto com o Papa, eu acho que são até um pouco, não esse último, o Papa anterior, anda meio entrelaçado com o catolicismo. Mas em um sermão desse pastor, padre, não sei dizer, ele falou que ele tinha certeza que ele ia para o céu. E que se você quisesse para o céu, você tinha que ter certeza também. E eu achei interessante, porque era algo diferente do que era pregado no catolicismo. E aquilo foi algo que me marcou. A partir daquele momento eu pensei, eu vou para o céu. Mas ele não pregava a salvação por fé. Ele pregava que ele acreditava que ele ia ser uma pessoa boa até o fim da vida dele. Ele tinha certeza que essas ações boas iriam garantir o lugar dele no céu. E isso é uma mentira, quando tomada em conta a Bíblia. Salvação por trabalhos nunca vai ser verdade, independente de que religião você quais foram suas ações, quão bom você foi, você ainda tem o pecado em si. E o salário do pecado é a morte. Então acabou que foi passando o tempo. No final de 2019, lá para novembro, eu assisti um vídeo do pastor Steven Anderson, da igreja Faithful Word Baptist Church, Igreja Batista, Palavra da Fé, Palavra Fiel, seria uma tradução ao português. É uma igreja de Arizona, nos Estados Unidos, e eles eram batistas. Foi recomendado no YouTube, um vídeo qualquer, uma coisa assim, criticando o catolicismo. Eu acho que era Hocus Pocus do catolicismo, que seria uma palavra, não sei se é grega, para ser tipo misticismo ou invenções. E aquilo me deixou muito curioso, porque era uma época que ainda estava meio com um tema político, e eu achava interessante essas coisas assim de, poxa, será que eu tô certo? É interessante você ver as opiniões contrárias. É interessante você saber, porque a gente não é perfeito, obviamente. Então, qualquer opinião política, eu acho que só com fé mesmo. Eu acredito que fé você tem certeza, né? Eu não acho que eu estou errado. Eu não acredito que eu estou errado, porque hoje em dia eu tenho certeza e fé em Jesus Cristo. Mas uma opinião política, uma opinião de é saudável fazer tal coisa, essas coisas da vida eu acho interessante, e até na própria religião, de certa forma, é bom você ver qual que é os argumentos, por exemplo, dos católicos, qual que é os argumentos dos hinduístas, porque assim a sua opinião fica ainda mais forte. E se ela não for mais forte, se você começou a duvidar, se ela se quebrou, isso mostra que você não tinha muita fé naquilo, que você não acreditava, que você não tinha tanta certeza daquilo. Porque algumas coisas na vida você tem que ter
100% de certeza. E se eu começar a te questionar e você não souber responder, você não souber por que você tem certeza, você acreditou de verdade naquilo? Ou era algo que você levou de opinião dos outros? Era uma opinião comum? Então é interessante fazer essa autoanálise de tempo em tempo, em vários pontos. Mas o que aconteceu? Acabou que eu falei, não, vou assistir porque eu vou aprender o que está de errado na minha religião. E acabou que eu mudei de religião depois daquilo. Eu vi que o que ele falou não era zoação, não era um ataque à religião. Assim, eram umas críticas fortes. Mas era verdade, era a palavra de Deus. Ele não estava usando a opinião dele, ele não estava usando a opinião da igreja dele, assim, algo que ele tirou dele mesmo. Era a Bíblia. E eu peguei a minha Bíblia, peguei na internet e vi que o que ele estava falando era verdade. Eu fiz minha pesquisa depois. Eu tenho até um arquivo no Word que é Críticas da Igreja Católica, que eu fiz logo depois. Foi uma maneira de eu estudar tudo o que havia de errado. Questão de ídolo, questão de chamar alguém de papa ou padre, essa nomenclatura de chamar alguém de pai não é algo permitido. Qualificação para ser um pastor tem que ser alguém casado, tem que ser alguém com filho, que não é algo que a Igreja Católica segue. Você tem que, é o contrário, você tem que ser solteiro, tem que ser celibato. Idolatria, rezar para Maria, rezar para Santos, relação de trabalho. Inúmeras coisas, inúmeras que podem ser papo de outro vídeo, mas focando aqui no ponto inicial. Aquilo me afetou, aquilo me marcou. Então o que aconteceu? Eu comecei a pensar, mas o que eu sou se eu não sou católico? O que vai acontecer? Né? Então acabou que eu fui procurando, fui pesquisando, fui lendo mais, li sobre catolicismo, por que as coisas eram assim, por que as pessoas falam que Maria ascendeu para o céu, por que as pessoas falam que ela faz intercessão, por que as pessoas rezam para santos, quando que essas mudanças vieram, se elas não eram na Bíblia. Elas vieram depois, elas vieram nas reuniões lá dos padres que tinham os consensos. Houve alteração. Não é algo que eu quero fazer parte. Não quero estar incluso nisso. Então foi aí que eu abandonei a Igreja Católica, que eu deixei de lado. Conversei com o padre também, minha mãe recomendou, eu levei os papéis, ele não... É uma conversa meio rápida, deve ser um cara ocupado, sei lá, mas não foi uma conversa frutífera. Eu achei engraçado que ele falou que, quando estava despedindo, que eu podia ter certeza que eu não ia encontrar salvação fora da Igreja Católica. Mas ele falou que se alguém que nunca ouviu a palavra de Cristo fosse uma pessoa boa e morresse, ele ia ser salvo. Ele ia para o céu. Então, acho que se a própria... em uma hora de conversa a pessoa se contradiz, ela é hipócrita sim, eu não vou confiar em um cara desse, que não está nem sim na própria Bíblia. Então, com o tempo eu assisti mais vídeos do batismo, eu fui aprendendo mais o que era batismo, eu fui concordando com mais e mais força, e no início desse ano, eu não sei dizer exatamente que ponto, eu fui salvo. Eu fui salvo por vídeos online. Foi assim que a palavra de Deus chegou a mim. Foi assim que eu conheci o que era batismo. E eu acompanho o canal dele até hoje. Eu acho ele um exemplo de pessoa, uma pessoa que tem uma vida limpa, que se casou, tem filhos pra caramba, acho que são 12 ou 11. É uma doideira, assim, de analisar pra nossa época, pro Brasil, pra qualquer... Até nos Estados Unidos era filho pra caramba. E ele prega, ele faz filmes falando sobre outras religiões, falando sobre judaísmo, tem alguns até que são traduzidos para português, eu vou ver depois se eu disponibilizo aqui links, porque eu acho que é importante vocês conhecerem isso também. São coisas que são tiradas da Bíblia. E isso que é um importante. Não são opiniões dele, eu não falo, ele é um cara foda, ele é um cara legal porque ele tem glória. Não, ele é um pecador assim como eu sou. Ele não é ninguém especial. Sabe? O que eu admiro nele é a determinação de espalhar a verdade, de pregar a verdade. Isso eu acho que é uma pessoa que age corretamente, que age com os preceitos da Bíblia. E se não fosse por ele, eu não seria salvo, pelo menos não nesse momento. E se eu morresse no início do ano? Eu iria para o inferno. Mas eu nunca mais
vou passar por isso porque agora eu sou salvo. E o que eu faço aqui é justamente isso. Eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero espalhar os ensinamentos da Bíblia, porque eu sei que não é a mesma coisa que importa, é muito melhor, é o que Deus pede, é o que é recomendado, mas eu fui salvo por essa conversa online, né? por essa exposição à palavra, à distância, ainda mais nesse período de coronavírus. Né? Então, eu acho que é uma coisa interessante de se fazer, de espalhar a palavra. Espalhar a palavra de Deus é bom, é bom. Então, obrigado aí pela atenção. Essa é a história de como eu deixei o catolicismo e me tornei batista. Se você tem uma história legal também, coloque aí nos comentários. Eu adoraria saber como que foi a história. E uma última coisa é que nesse tempo eu li bastante também sobre outras religiões, ortodoxia, não sei se são ortodoxos, mormons, judaísmo, hinduísmo, e eu não acredito em nenhum. Para mim, Cristo sempre foi real, Jesus Cristo, Deus, a Trindade sempre foi real. Não ia ser nenhuma outra coisa que me atrair, que ia me fazer concordar. Inclusive, quando você aprende mais sobre essas outras falsas religiões, você vê o quão nojentas elas são, o quão estranha, o quão absurdos são pregados. Pedofilia, racismo no próprio mormonismo, ou ideias absurdas, tipo, cada mundo tem um próprio Deus, cada universo, eu vou me tornar um Deus quando eu morrer. Sim, são coisas que eu quero falar depois, fazer vídeos separados para isso, mas é só para dar uma ideia do quão nojento as falsas religiões são, as coisas que se fingem ser cristianismo, mas não são. Vão te levar para o inferno se você acreditar, sem dúvida nenhuma. Então, obrigado por tudo, uma boa noite para vocês e até mais.